você é do Partido dos Trabalhadores e, de acordo com o próprio estatuto do Partido dos Trabalhadores e toda a trajetória do partido, é um partido que defende um sistema de economia planificada. Existe um estudo do Banco Mundial que mostra que países de economia planificada crescem menos da metade do que os países que não têm economia planificada. Além disso, o Banco Mundial também constata que países com economia planificada têm mais pobreza. O Partido dos Trabalhadores diz defender os mais pobres. Então, como ele pode defender os mais pobres e, ao mesmo tempo, defender um modelo econômico que gera pobreza? Pavanato, eu acredito que você estava dormindo. Henrique, só um minutinho. Ele vai terminar de fazer a pergunta, eu falo pra você começar. Não, ele terminou a pergunta. Aí eu falo pra você começar, que eu zero o tempo pra ele, tá bom? Você pode começar agora com a resposta. Eu, sinceramente, gente, não sei aonde que o Pavanato estava nos governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu te dizer uma coisa. No governo do presidente Lula, quando ele pegou das mãos do nosso querido ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o Brasil tinha uma dívida pública interna de 60%, nós deixamos em 30%. A inflação estava a 12,5%, a gente colocou a inflação a 4,5% dentro dos limites da meta. Durante a crise mundial, que quebrou os bancos públicos internacionais durante a crise de 2008, aqui no Brasil a gente gerou 29 milhões de empregos com carteira profissional assinada, fizemos um PIB de 7,5%, o segundo maior PIB da história, que você é uma pessoa muito estudada, gosta de citar dados e até jogar dados ao léu. Você sabe que o maior PIB da história foi no período do governo militar, mas naquele momento não tinha distribuição de renda com inclusão social. Tiramos 36 milhões de pessoas da miséria absoluta e elevamos 29 milhões de brasileiros a um padrão de consumo de classe média. Então não venha querer vir com bravata falar que o governo do PT não está preocupado com a economia, não está preocupado com os mais pobres. É por isso que nós ganhamos as eleições, porque o povo brasileiro estava com saudade de um governo que colocasse ele como prioridade e não como coadjuvante. Então estou te dizendo isso porque contra fatos, Pavanato, não há argumentos. No tempo do PT, o povo vivia melhor e a economia brasileira teve o maior crescimento econômico da primeira década do século XXI. Concluiu sua resposta? Ainda tem 40 segundos. Pavanato, sua réplica. Nunca antes na história desse país, até o governo Dilma, que é uma consequência e um desdobramento do governo Lula, as pessoas perderam tanto patrimônio. Foi a primeira vez na história que, sem uma crise global, sem uma guerra justificada, o PIB retrocedeu. E foi no governo Dilma, consequência do governo petista. O governo Lula zerou a dívida externa, zerou, e cresceu abundantemente a dívida interna, a dívida pública, que até hoje prejudica o Brasil. O desequilíbrio fiscal é consequência também do governo Lula. O governo Lula legou a Dilma um desequilíbrio fiscal que até hoje nós não conseguimos equilibrar. E por que não conseguimos equilibrar? Porque o governo Lula sempre teve um compromisso com os sindicatos, com as grandes corporações. Nunca antes na história do Brasil os bancos enriqueceram tanto, os oligopólios bancários, os oligopólios empresariais, porque o governo Lula jogava dinheiro nos mais ricos, dizendo defender os mais pobres. A verdade é que o Lula nunca defendeu os mais pobres. Esse era o discurso para vender para a plateia, para jogar para a plateia, para tentar enganar as pessoas. O governo Lula deu crédito, forçou o crédito, endividou os brasileiros, muitos endividados até hoje. O governo Lula fez com que a economia crescesse, com o boom das commodities, facilitada pela China e ainda de forma absolutamente irresponsável, causando dívida pública, causando consequências desastrosas que nós colhemos no governo Dilma, consequência do Lula. Agora eles tentam se livrar da Dilma, né? Eles tentam fingir que o governo da Dilma não tem nada a ver com Lula, mas ela era, sim, uma marionete do petista. Ela não tinha opinião própria. Ela era totalmente moldada por aquilo que Lula e por aquilo que a agenda petista acreditava. Eu citei aqui dados do Banco Mundial. E o PT abertamente defende uma economia planificada. E é comprovado, é científico, que economias planificadas geram pobreza. Tem como um partido defender um modelo econômico que gera pobreza e, ao mesmo tempo, dizer que defende os mais pobres? Não tem. É hipocrisia, é mentira para enganar a população. Nós esperávamos agora, nesse novo governo Lula, conforme ele prometeu, não é mesmo? Picanha. O que a gente está colhendo? Abóbora. Até agora nada de concreto, nenhum resultado concreto, a não ser taxação da Shein, a não ser taxação da Shopee, que prejudica principalmente os mais pobres. Não são os mais ricos que são prejudicados com isso. Lula está enriquecendo os grandes empresários com a ajuda do Estado e prejudicando o consumo dos mais pobres, que tinham acesso ao consumo por meio dessas plataformas digitais. Por isso, o tempo acabou.
Então é Henrico, você tem 2 minutos para sua tréplica. Amigos e amigas que estão em casa nos assistindo, me parece que o Pavanato veio muito nervoso para esse debate, né? É porque, gente, contra fatos não há argumentos. Deixa eu dizer pro seu José e pra dona Maria que tá assistindo esse debate. Durante o governo do PT, os mais pobres tiveram um aumento real na sua renda de 80%, enquanto os mais ricos, Pavanato, tiveram apenas 20%. Durante o governo do PT, foi o período em que a gente bancarizou 74 milhões de brasileiros. Você sabe o que é bancarizar? É fazer com que um pipoqueiro aqui da Praça da Sé pudesse ter uma continha no banco. Isso pro povo não tem coisa melhor. Você tá dizendo, contando as suas bravatas, que o PT abriu linha de crédito para esse povo, e é isso que a gente vai voltar a fazer nesse país, abrir linha de crédito, porque eu posso debater com qualquer economista que não tem como a gente fazer um crescimento econômico do país se a gente não abrir linha de crédito. E é por isso que o povo brasileiro começou a viajar de avião. É por isso que o povo brasileiro começou a ocupar os aeroportos e a elite, como o Pavanato, ficou muito incomodada, dizendo que o aeroporto tinha virado rodoviária. Realmente, no tempo do PT, esse povo deixou de comer pescoço e pé de frango e passou a comer sobrecoxa de frango. Esse povo, a empregada doméstica no nosso governo, chegou na segunda-feira para trabalhar utilizando o mesmo perfume que a patroa utilizou na sexta para sair para jantar. Esse foi o governo do PT, o governo que mais fez política de inclusão social na história desse país. Foi o governo que mais ascendeu socialmente a vida do povo, porque afinal de contas, meus amigos, a gente tirou o Brasil da miséria, a gente fez um PIB de 7,5%. Você sabe quanto que a economia crescia no nosso governo? Ela crescia em média 4%, enquanto o mundo Pavanato crescia 2%. Agora você quer falar de Dilma Rousseff? A Dilma foi uma mulher golpeada nesse país, golpeada pela elite brasileira que não estava se contentando com o jeito do pobre se ascender nesse país. E é por isso, gente, que o nosso compromisso é gerar empregos, é fazer um crescimento econômico voltado para os mais pobres e não apenas para 35% de privilegiados. Então é isso. No meu governo, no nosso governo, a economia brasileira crescia 4% e no governo que o charlatão apoiou e que fez campanha aqui para o Tarcísio de Freitas, fez campanha para o Bolsonaro, crescia em média 1%. Então eu nem vou ficar falando de dados para não humilhar o cidadão que está aqui.